É tão comum. O que era antigamente, na época dos nossos avós, era completamente difícil achar. Era uma coisa rara achar um alérgico. E agora a gente tem um convívio, né, com as pessoas ao nosso redor, quase sempre são alérgicos a alguma coisa. Então, os motivos que podem causar a alergia ou facilitar a alergia, que ela é genética, sim, mas que pode facilitar é o desmame precoce. Sim, sabemos que as mães precisam, tem um período e precisam voltar a trabalhar e por isso elas precisam, né, com os 4 meses, parar de amamentar. Mas isso não quer dizer que o bebê precise parar de ter o contato com o leite materno. Existe a ordenha, né, existe a retirada do leite materno e então esse bebê pode estar tomando através de copinho, de mamadeira. E isso é uma boa solução. Você consegue continuar protegendo seu filho, mesmo não conseguindo amamentar durante o dia, mas você vai estar deixando o seu leite. Isso é muito bom. Caso as mães que não podem, que têm problemas e não conseguem amamentar, existem sim as fórmulas. As fórmulas que cada fórmula ela é específica para uma criança, para um determinado organismo. Então, uma fórmula ela não vai ser útil para todo mundo ou para todas as fases. E sim, tem que ser investigado, tem que ser analisado qual é a melhor forma para o seu bebê. Tá bom? Agora, em questão do contrário, né? Em questão de dar comida muito tarde. O que pode acontecer? Muitas mães, para proteger, né? Porque sabe que o leite, o ovo, o trigo, o peixe são possíveis alérgenos, né? Que podem causar alergia. E o que os pais fazem? Demoram para dar esse alimento para a criança, porque acham que assim estariam protegendo. Ele é muito sábio, então ele tem um período entre 6 a 8 meses, que é o período que ele está se adaptando. Então ele aceita todas as sugestões. E depois disso, ele vai se tornar mais rígido. Então ele só vai aceitar o que ele quer. Nesse período de 6 a 8 meses, é o período da introdução alimentar, que é o período que realmente o pediatra pede para estar diminuindo o aleitamento, a fórmula, e estar colocando então alimentos mais sólidos, como frutas e papinhas salgadas. Nesse período, sim, é importante. É importante que a criança tenha um pequeno contato e o organismo dela aceite, né, que seja uma coisa muito legal para ela e que então ele não vai estranhar. Porque nesse período, como eu disse, ele é o período em que ele aceita sugestões. Então, todos os alimentos que você coloca nesse período, alimentos bons, vão fazer com que o organismo entenda, registre como algo legal, como algo conhecido. E o mesmo acontece quando a gente coloca alimentos ruins, quando começa a dar doce, refrigerante. Esses alimentos, eles são ruins, né? Até mesmo pra gente. E quando a gente coloca, a gente dá para a criança nesse período, o organismo dela vai registrar. Vai registrar que aquele alimento é conhecido. E a partir desse momento, começa a ter alguns probleminhas. Porque o aumento de açúcar nesse momento pode sim causar um aumento de peso futuro, diabetes e outras coisas. Então não é uma bobagem quando nutricionistas, médicos falam que deve então se manter o aleitamento materno com a papinha, que se deve oferecer vários tipos de verduras, legumes nesse período da papinha, porque é nesse período que você ensina o que pode e o que não é legal. Agora, em questão do excesso de limpeza. Essa é uma questão muito complicada. Porque o que a gente pensa sobre limpeza? A gente quer tomar banho 5, 10 vezes no dia, principalmente quando tá calor. E não é errado. Mas o que seria um banho higiênico? O banho higiênico a gente precisa tomar 1 a 2. Os outros é apenas banhos para refrescar. Então não precisa, muitas vezes, do sabonete. A gente precisa apenas refrescar. De limpeza, tanto nosso corporal quanto dos alimentos, eles fazem com que
a gente perca a proteção, né? Na época dos nossos avós, não existia esse monte de químico para colocar no alimento, ou existia um monte de químico, produtos de beleza para a gente colocar na nossa pele. E esses produtos começaram, então, a diminuir a nossa defesa do corpo. Diminuir a defesa normal, porque eles passaram a ser o substituto disso. Então, o nosso corpo não precisa se defender, já que tem tantos cremes e outras coisas. E com isso, o nosso corpo acaba sendo favorável. Ele dá espaço para que possa, então, ter problemas de pele, problemas alérgicos, intolerantes, sensíveis, né? Nos tornam muito mais sensíveis a tudo. Agora, a questão do disbiose. Então, são dois agora. Disbiose e a dieta monótona. Já é papo de nutricionista falar que você tem que fazer um prato bem colorido, em que você tem que ter uma variedade. Isso é extremamente importante. Porque se você todo dia você só come arroz e feijão, só arroz e feijão e carne, e nada mais, o seu corpo começa a acostumar com isso. E chega uma hora que ele começa a rejeitar. Chega uma hora que ele começa a se irritar, porque já está cansado daquilo. Não é verdade? Quantas vezes você tá lá fazendo a sua dieta fitness e come só ovo e batata doce? Chega uma hora que você não aguenta mais comer ovo e batata doce, você come uma outra coisa. É a mesma coisa que acontece. O nosso organismo ele precisa de variedade, tanto em questão de sabor, mas principalmente em questão de vitamina. Se você só faz a mesma alimentação todos os dias, porque ela é gostosa, você faz todos os dias, você está se privando de algumas vitaminas, você está perdendo algumas vitaminas. Por isso, é importante que tenha salada, tenha verduras, que sempre esteja mudando. Tanto em questão de carne, em questão de verduras, em questão de legumes, em questão de preparações. Então, quer comer comida gostosa? Come! Mas também come variedade. Faça novos tipos. Experimente novos sabores. E isso é importante. Não só porque é bonito, porque é modinha, porque é saudável, mas porque o seu corpo precisa. E a questão da disbiose, não é? Que já é influenciada pela alimentação. A alimentação ruim, essa alimentação monótona, ela causa uma deficiência no nosso organismo, bem ali no intestino. E aonde as bactérias boas e as bactérias ruins, elas começam a se confrontar. E as bactérias boas vão se enfraquecendo, porque já que não tem uma alimentação adequada, já que não tem todas as vitaminas que mantêm elas vivas, elas começam a morrer. E com isso, esse desequilíbrio na parte intestinal começa então a ter vários problemas, tanto em questão de alergias, intolerâncias, começa a ter problemas em relação a diabetes, a hipertensão, a problemas gástricos e outras coisas, né? Tanto em questão de pele e tudo mais. Então, tudo que está acontecendo ali no intestino não fica no intestino, ele passa por todo o corpo. Então, muitas vezes, a sua dor de cabeça, o problema central é lá no intestino. Então, mais um motivo para que se tenha todo esse equilíbrio, todo esse cuidado com a nossa alimentação e com todo o nosso funcionamento, com todo o funcionamento do nosso organismo, tá bom?